Olá, sou Maria Amélia Mendes e trouxe uma ideia muito legal com essas botinas velhas. Aí usei as botinas velhas do meu marido. Usei também duas garrafas de vidro e isopor triturado. Se você quer saber como triturar isopor, depois volta nesse vídeo e clique nesse link aí acima. Usei duas medidas do isopor triturado e eu gosto de deixá-lo molhado. Assim ele não fica se dissipando pela casa toda e sujando minha casa. Agora é hora de colocar a máscara, porque nós vamos usar cimento. E o cimento pode danificar, né, nosso pulmão, a gente não pode aspirar esse pozinho, jamais. Também usei uma medida de areia e uma medida de argamassa AC3. Gosto de usar argamassa com o isopor triturado, pois ela tem alguns componentes que ajudam a aderência desse isopor. Misturei muito bem, também coloquei um punhado dessa fibra de vidro. Ela deixa a massa muito mais resistente e não há perigo nenhum de trincas, né, e esfarelamento no final. Mas jamais que aí sua presença e deixe o seu like neste vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber notificação de todos os vídeos aqui publicados. E se você já é inscrito, verifique se o sininho está ativado, se você está recebendo as notificações dos meus vídeos. Veja o ponto da massa. Fica uma massa bem consistente. Então vamos lá, a primeira etapa da nossa peça. Usei essa bandeja de plástico e coloquei aí uma sacolinha de plástico. Usei uns reagentes, mas não gostei do efeito no final. Então não é necessário usar esse pozinho. Aí coloquei uma porção da massa de cimento que eu preparei com cimento e isopor. A função do isopor é deixar essa peça mais leve. Então fica bem mais leve que se eu fizesse só com o cimento e areia. E coloquei uns pedaços dessa fita de drywall. É uma fita de fibra que substitui aqueles pedaços de ferro. Mas aí fica do seu critério. Se você preferir colocar o ferro, essa fita é tão resistente quanto o ferro. E é bem mais fácil trabalhar com ela, né? Sobrepus mais uma camada dessa massa de cimento e isopor. Alisei, dei batidinhas para retirar as bolhas de ar e agora vamos então encaixar essas garrafas de vidro. Você já está imaginando o que nós vamos fazer? Ainda não? Fique até o final do vídeo que você vai gostar dessa ideia. Deixei nesse molde por 3 dias, sempre mantendo úmido esse cimento. Então, eu coloco água de vez em quando para fazer a cura correta do cimento. Aí, após 3 dias, é hora de usar essas botinas velhas. Então, vamos lá. Retirei essa parte do molde. Lembre-se que ainda não está totalmente curado, então tem que estar, né, com cuidado, porque esse cimento ainda está frágil. O cimento leva 28 dias para atingir a resistência total. Então, ainda está bem frágil, temos que tomar cuidado. E vamos lá com a parte da botina. Coloquei uma medida de areia, uma medida de pedras, pois vamos fazer um concreto bem resistente, e uma medida de cimento. Essa parte tem que ficar bem pesadona, por isso coloquei pedras, nada de isopor aqui. Acrescentei água e fui misturando. Depois, com essa massa de concreto, preenchi as botinas velhas. Vou dando batidinhas para que esse cimento encaixe em toda o interior da botina.
E observe que eu estou sempre usando máscara, óculos. Coloquei um plástico aí na base da botina. Esse plástico é só para não sujar minha mesa. Então, encaixei as garrafas, procurando deixar bem certinho. E aí, já imaginou o que que é isso? Ah, eu usei também esse nível para ver se está direitinho nivelada essa peça. Guardei esse concreto secar e então preparei uma calda para impermeabilizar, com um copo de água, 3 colheres de cola branca PVA e acrescentei o cimento até deixar essa calda bem espessa para aplicar na peça com um pincel. Então, eu deixo ela engrossar bem e vou misturando. Atingi o ponto, então apliquei com o pincel. Eu apliquei 2 camadas desta calda de cimento. Então, apliquei uma, deixei algumas horas até secar, e depois apliquei uma nova camada dessa calda de cimento para deixar essa peça bem resistente. Quer um conselho? Cuida da imagem que você anda deixando por onde passa. Que lembrança você anda gravando nas pessoas? Você é o símbolo da alegria, da bondade, da esperança, ou vive amargurada e passa por todo mundo a dor, a revolta, o desespero, a falta de esperanças? Por onde você passa, você fala de realizações, de boas energias, tem sempre uma boa notícia, uma palavra amiga, um gesto de esperança. Leva contigo a reclamação, a agonia, o gemido constante, os olhos sempre úmidos de lamentação. Se alguém te der um espelho agora, seu rosto vai mostrar a alegria de quem tem a certeza da vitória ou a tristeza de quem se acostumou com a dor e a derrota. Seu rosto é a expressão de quem espera alguém ou alguma coisa para ser feliz ou de quem já vive feliz com o que tem. Marca a tua caminhada pela terra com marcas que nunca se apagam. Escreve com o coração tudo o que fizer, e assim as dores serão passageiras rápidas na tua vida. Carregue em você a semente da alegria e distribua para todos que se aproximarem de você. Sim, nunca te faltarão amigos dispostos a dividir o peso da sua jornada. Conquiste amigos em todos os lugares por onde andar e conquistará um tesouro eterno que nenhum ouro poderá pagar. Que a sua marca de vida seja a alegria, assim deixarás para sempre uma lembrança suave de quem será amado para sempre. Compartilhe este vídeo com amigos nas mídias sociais e ajude a divulgar este trabalho. Assista também ao meu último vídeo, ficou incrível. E muito obrigada por ficar comigo até o final. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.